Boa tarde a todos. Boa tarde, senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. A gente agradece a Deus por mais esse dia de estarmos aqui hoje, sendo o último a falar hoje. E a gente sabe que o trabalho nosso é importante, porque é um trabalho que está sendo em conjunto. Eu acho que isso que é importante, a gente muitas vezes tem as divergências, mas a importância da política é essa, de estarmos todos juntos, trabalhando por uma só causa, que é a melhoria na cidade, nos bairros. E nós sabemos que a gente só vai conseguir melhorias, alcançar algum objetivo nesse aspecto em relação à unidade de todos. E isso que é importante. Eu queria aqui agradecer hoje os nobres pares que votaram a favorável ao projeto dos ambulantes. A gente acompanha muito tempo essa categoria e a gente sabe que nos últimos anos vem sofrendo muito. Paga-se todo mês e muitas vezes aqueles que precisam colocar sua barraquinha nas portas de escola, no centro da cidade, porque afeta também os ambulantes. Conforme a crise que o país passa, essa categoria sofre muito. E a gente compreende que foi um grande ganho para que eles possam estar inseridos no mercado de trabalho, para que eles possam estar comercializando os seus produtos. Nós achamos que o Brasil é um país de todas as cores, todas as raças, todos os gêneros, e é importante, e aqui no nosso país nós sabemos que com essa crise política, a maioria das pessoas tem que matar um leão por dia para sobreviver, e não é fácil. Não é fácil, aqueles que têm família, têm filhos pequenos, que têm que sustentar e muitas vezes procura trabalhar num trabalho formal e acaba não achando o serviço. E aí a gente sente muito. A gente que vem de uma família, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, a gente sabe o que é a dificuldade de passar, e a gente sabe que as leis são feitas para cumprir, mas muitas vezes a gente sente uma angústia tão grande de ver dezenas e dezenas de pessoas roubando e a gente vê não indo para a cadeia, e muitas vezes a gente vê, como eu presenciei já em muitos bairros, as pessoas muitas vezes que estão ali vendendo, igual eu já vi, pessoas no seu carrinho de mão, empurrando aquele piruzinho, e ali muitas vezes está o feijão, está a mandioca, que aquele pai de família foi lá no sítio, arrancou, e muitas vezes é tomado pela fiscalização. A gente sabe que as leis são para cumprir, mas nós também temos que trabalhar com sentimento, com o coração, porque nesse país que estamos vivendo hoje, aquele que vende, o que vender para sobreviver, eu acho que nós temos que aplaudir, porque é mais um que está tentando sobreviver nesse país de corrupção, nesse país que vive nessa situação que se encontra hoje. E a gente sabe que não é fácil. Assim como a gente vê muitas vezes a questão do racismo, e nesse país, porque se morre mais negros, muitas vezes assassinado pela polícia, muitas vezes discriminado, porque a luta que a gente faz é para a transformação da sociedade, mas infelizmente o nosso país, o nosso Brasil, ainda é um país capitalista, onde quem pode mais, manda mais, quem pode menos, chora mais. E a gente, quando chega muitas vezes no poder público, nas administrações, muitas vezes a gente sabe que as mudanças existem, as transformações existem, mas a gente tem que ter essa convicção. E a gente trabalha para não mudar a característica, a ideologia da luta que a gente fez para chegar onde chegou. Então, eu sou uma pessoa muito realista, muito sincero naquilo que eu faço. Eu acho que tem que ser dessa maneira. Aqui o vereador Valmir sempre diz que quando é época de política, os políticos mentem muito. Fala que se ganhar as eleições vai fazer chover, é contra tudo e contra todos,
e depois que entra, muitas vezes muda. E a gente não entende o porquê. Eu acho que a gente tem que ter a mesma humildade de quando é no período eleitoral, de estar pedindo voto, e quando chega aqui, ou no escalão maior, a prefeita, deputado, senador, tem que ser aquilo que a pessoa sempre quis, sempre foi. E o exemplo está aí. Com todo o respeito, o vereador Arildo, o vereador Flavinho, que é do PT, um respeito aos militantes do PT, que quando fundaram o PT na década de 75, 80, Arildo, você se lembra que a gente fundou a CUT para fazer as lutas nesse país, que naquela época os trabalhadores nem carteira fechada não tinha, e hoje eu não posso dizer que o PT foi ruim para a classe trabalhadora, que a CUT foi ruim para a classe trabalhadora, mas infelizmente muitas vezes esqueceu a ideologia daquele programa que foi traçado, as metas para chegar onde chegou, e hoje nós vemos um grande descontentamento com a classe trabalhadora, que confiou, que acreditou. E o PT, quando chegou no poder, na presidência da República, não podia, vereador Arildo, perder as ideologias de classe. Aqueles que colocaram lá foram deixados para trás. Rasgou-se o estatuto e esqueceu daqueles que lutaram, aqueles que fez engrandecer o nome do Partido dos Trabalhadores. E hoje eu sei que tem uma reflexão muito grande em relação a esse partido, que se discute a nível nacional aonde errou e por quê. É porque esqueceram a ideologia de classe. É porque não fez a transformação, não fez a luta que tinha que ter sido feita nesse país para mudar a situação e a realidade dos trabalhadores, da população desse país. E hoje o que a gente vê é uma demagogia muito grande. E a gente não pode dizer que o país hoje só está dessa maneira, que o culpado foi o PT, não. O culpado é aqueles que estão lá em cima, em vários partidos, estão roubando o nosso país. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E se a gente não fazer a luta aqui, não fazer a transformação aqui, infelizmente, é o Rio de Janeiro, vai ser São Paulo e outros países. E agora a gente vai ver agora que está se aproximando das eleições, aqueles que sempre escravizou o povo, aqueles que muitas vezes passou perto de você, nem sequer olhou, muitas vezes fechou até o vidro do carro, para aquele coitado que está na calçada, aquele que está na esquina, pedindo uma moeda para comprar o leite para o seu filho, esses vão chegar na sua casa e vão te cumprimentar e dizer que vai mudar a sua vida, que vai fazer a transformação. E o nosso pensamento é que a política não muda a vida de ninguém. A política ela é importante nas nossas vidas para fazer a transformação, mas o que muda a vida do ser humano é a unidade de todos. Todos juntos para fazer um país melhor. E hoje a gente vê as nossas pessoas muito distantes. É o chamado dizendo o seguinte: se na minha casa tem feijão e arroz, que se dane o vizinho. Eu vou fazer a minha parte porque eu quero crescer mais. Eu acho que nós temos que ter uma visão de sermos políticos que nós somos. De fazer a defesa que nós somos sem vergonha, sem ter medo. E aí eu parabenizo aqui o vereador Valmir, com 65 anos, a luta que faz, que apoia vários movimentos, como as ocupações que existem. Vereador Valmir, eu já vi vereador, São José e outros lugares, dizer o seguinte: eu não vou em tal ocupação porque eu tenho vergonha. Mas essas pessoas que estão ocupando, não estão ocupando porque quer, é porque não tem casa própria, porque não tem moradia, e o culpado de tudo isso é os políticos que colocamos lá em cima e que hoje não olham para o povo. Mas eu tenho certeza, vereador Valmir, está se aproximando as eleições. Você acha que nenhum candidato vai nessas ocupações pedir voto? Com certeza vai. E muitas vezes para enganar a população, para enganar aquele povo que está sofrido, que infelizmente muitas vezes não tem um conhecimento, que acredita e depois continua sofrendo nessa situação que tem hoje aí.
Então eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que ser um pouco mais consciente, saber do que acontece nas nossas vidas. A gente trabalha para que Jacareí avance muito mais. Esse é o nosso intuito, de melhorar cada dia. Muitas vezes as coisas não acontecem devido a essa burocracia que existe na política, mas nós temos certeza que o importante é lutar, é defender o povo, é defender a população, lutar, porque aqui em Jacareí tem um déficit muito grande de moradia, lutar para fazer casa para o povo morar, para trazer de novo para Jacareí o projeto Minha Casa Minha Vida, porque infelizmente hoje, com esses míseros salários que existem, infelizmente a população não tem condições de pagar o aluguel, e aí infelizmente está aí cobrando. Pessoas que fez o cadastro na Prolar, 2009, pessoas que muitos já morreram, e morreu esperando sair a sua casa. E aí muitas vezes é obrigado a fazer as ocupações, porque não tem condições de pagar um aluguel, nem sequer ter um emprego. Então a política ela é boa para tudo isso, para a gente ver o que acontece, para a gente cobrar, mas cobrar na rapidez. Porque muitas vezes a gente discute projeto aqui e diz, só vai acontecer o ano que vem. Essas enchentes que deu agora, essa chuva em Jacareí, é um fenômeno da natureza. Quantas pessoas perdeu tudo? Mas tudo isso muitas vezes é fruto da irresponsabilidade de alguma política desastrosa que fez de qualquer jeito e hoje o povo está pagando caro com isso de estar sofrendo. Portanto, eu acho importante a gente estar refletindo, estamos chegando aí, se aproximando da Páscoa, né? Eu desejo uma Páscoa boa para todo mundo, o aniversário da cidade, os 4 dias de festa, e eu tenho certeza que o ano que vem, que o mês que vem a gente vai estar aqui de novo, acho que tem uma sessão de Câmara, essa é a última, né? Mas que o mês que vem a gente vai estar aqui de novo, forte e firme, para defender a população, para defender esse povo de Jacareí, que é isso que fomos eleitos. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.